E aí, gente, será que os algoritmos podem destruir o mundo? Será que a inteligência artificial vai destruir a democracia? Meu nome é Carmen, eu sou cientista de dados e esse canal é para falar sobre livros e ideias. Hoje eu vou debater principalmente a ideia do livro Algoritmos de Destruição em Massa, da Cathy O'Neil. E ele fala justamente sobre essa questão, né? Como que a inteligência artificial e os algoritmos eles podem influenciar na democracia. Então, primeiro vamos começar entendendo o que é um algoritmo. O algoritmo é uma sequência de ações que vão ser executadas para solucionar algum problema. Então, por exemplo, dentro do mundo dos dados, né, da Big Data, da Internet of Things, a gente pensa em inputs, em dados, como informações. Quando eu estou falando de inputs, eu estou falando de informações que são inseridas em um algoritmo. Esse algoritmo vai, por exemplo, ele pode ser responsável por puxar essas informações de algum lugar, tratar essas informações e dar uma solução para a qual a gente quer, né? Então, por exemplo, um banco, quando ele vai analisar a sua situação de crédito, ele provavelmente puxa várias informações, o algoritmo pega essas informações, arruma esses dados e ele vai fazer vários cálculos matemáticos e estatísticos com esses dados para dizer, mais ou menos, vamos supor, qual que é a sua nota de score para o banco te fornecer um empréstimo ou não. Então, a gente tem essa questão de como que funciona o algoritmo e a gente precisa entender, principalmente, antes da gente entrar em si no tópico de como que ele pode influenciar a democracia, de como que isso funciona, né, de uma forma geral. Então, como é que eu vou saber, por exemplo, se o meu algoritmo está errando ou não? Então, vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo de que eu quero saber quanto que vai, eu tenho um apartamento de tantos metros quadrados e eu vou querer vender ele. Eu quero saber mais ou menos quanto que eu posso cobrar. Vamos supor que eu tenho um sistema que ele vai levar em consideração só o quantos metros quadrados tem no meu apartamento e vai dar a informação de qual que vai ser o preço. Então, vamos supor que eu peguei várias informações de metragem com informação de preço e eu dei para o meu computador calcular. Então, nesse caso, por exemplo, ele faria uma regressão linear, que é fazer uma predição, aprendendo com esses dados, de quanto seria mais ou menos o preço de um apartamento se eu colocar uma nova metragem, qual o preço mais ou menos que vai estar nessa função. Então, o preço real que meu apartamento vai ser realmente vendido e a diferença entre o preço que a minha função está dizendo que ele vai ser vendido, isso é o erro que eu tenho na minha função matemática. Alguns algoritmos, dependendo de como você trabalha com eles, eles não vão ter essa correção de erro, podendo propagar, às vezes, algumas informações ruins dentro do sistema. Mas calma que eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Primeiro eu quis que vocês entendessem essa questão do erro. Então, dentro do meu algoritmo, eu vou calcular a probabilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem de um gato, eu quero saber, eu quero que o meu computador reconheça se a imagem é de um gato ou não. Então, meu computador vai, depois de eu já ter passado várias imagens de gato para ele aprender com a imagem, o meu algoritmo aprendeu com a imagem, eu vou colocar uma nova imagem e ele vai me dizer, fazendo um cálculo matemático, qual que é a probabilidade de ser um gato ou não, e assim eu vou ter a minha solução do problema. Ok, então como que isso hoje em dia é usado, né? Então, tem dois filmes legais que eles dão uma pincelada de como que o algoritmo é usado hoje, mas principalmente o filme Moneyball, né? No filme ele mostra como que as pessoas, os jogadores, eles são avaliados conforme resoluções estatísticas de tanto de arremesso, disso e daquilo. Então, quando a gente fala input, a gente está falando dessas informações que a gente está colocando no sistema, que a gente quer que, com base nessas informações, a gente calcule uma probabilidade estatística daquilo acontecer ou não e nos dê um resultado, tá? Então, inclusive, o computador, ele pode prever, por exemplo, algum tipo de viés, mas ele também pode deixar piorar vieses. Mas, por exemplo, no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele fala sobre um viés que chama efeito halo, e ele fala principalmente sobre como que as pessoas às vezes tendem a fazer heuristicamente escolhas com base numa visão holística do que não conseguindo separar o que eles estão vendo de uma maneira geral em relação a uma coisa específica. Carmen, não entendi nada. Vamos lá. Então vamos supor que você vê uma pessoa que ela é alta e bonita. Pode ser que algumas pessoas achem que por isso ela vai ser uma melhor jogadora de basquete. Mas provavelmente, né, isso daí é um viés, porque você está pegando uma característica geral da pessoa e atribuindo essa característica geral a várias características específicas, o que pode não ser verdade, né? Então o computador ele poderia às vezes corrigir esse tipo de viés, mas às vezes não, porque o computador, o nosso algoritmo, ele é treinado com base nas informações, nos inputs e também na expertise do cientista de dados para escolher quais informações que ele vai usar dentro dessa carga de dados para me dar a solução que eu quero, tá?
Então, baseado nisso, o livro ele separa os algoritmos em dois tipos de modelo. Então, a gente tem os modelos saudáveis, como por exemplo esse que eu citei, do Moneyball, usado para uma boa avaliação, né, para tornar os jogadores mais competitivos, para selecionar os melhores jogadores. Isso é uma boa avaliação que o algoritmo pode fazer. Mas a gente também pode estar lidando com algoritmos que não são nada saudáveis. E para ela, quais são esses algoritmos? Principalmente aqueles que são opacos, né, e que têm viés. Ou seja, eu posso estar escolhendo inputs, informações que eu não deveria estar escolhendo para fazer o julgamento e as pessoas em geral não sabem quais informações estão sendo usadas para isso. Então, um grande exemplo que ela cita é como que um algoritmo ele ajudou a impactar o sistema financeiro em trilhões de reais e também o processo democrático foi na crise de 2007 nos Estados Unidos, a crise financeira. Então, o que aconteceu lá principalmente? A gente tinha bancos oferecendo crédito para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa, eu quero pegar um crédito para fazer um empréstimo e construir a minha casa. Então, o banco vai lá, me oferece um empréstimo e eu, vamos supor, coloco a minha casa como hipoteca porque é uma garantia para o banco para ele poder me dar um empréstimo. Então, se eu não pagar ele pode, por exemplo, pegar a minha casa. Eu tenho uma garantia em cima desse empréstimo, tá? Então, o banco viu uma oportunidade. Aí, como eles estavam fazendo milhares de empréstimos, né, dando dinheiro, o banco também precisa de dinheiro para se manter. E também pode transacionar com isso para aumentar seu lucro. Então, por exemplo, como que ele fez isso? Ele começou a vender títulos de dívida. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, como é que funciona. Imagina que hoje você quer ir no banco e comprar um título de dívida, né? Então você quer, né? Isso acontece quando você aplica no Tesouro Direto. Você está comprando uma dívida do governo. Por que você faria isso? Porque o governo vai te remunerar em cima dessa dívida e depois vai te dar seu dinheiro de volta, né? A mesma coisa lá. O que o banco fez? Ele pegou, vou falar de uma maneira bem hipotética para ficar claro para vocês entenderem. Ele pega um envelope, coloca dentro do envelope, vamos supor, 3 títulos hipotecários e fala: quem que quer comprar esse título de dívida? Eu vou remunerar você, você vai me dar o seu dinheiro, eu vou remunerar você durante um tempo e depois você tem a hipoteca como garantia, né? E as pessoas faziam isso e esse título era transacionado no mercado, vários pacotes de título. Por que eu faria isso, né? Porque além de eu querer ser remunerada, eu também tenho que estar de olho no meu risco. Mas lá na época tinham várias empresas de risco, de análise de risco, que usavam algoritmos e falavam se aquele título ele era seguro ou não. Então, qual que foi o problema principal nesse caso? Tiveram vários, mas os principais foi, primeiro, um algoritmo ele aprende com o passado. Então, se eu tenho uma informação que nunca foi colocada antes no meu computador, como por exemplo uma grande crise financeira, meu algoritmo não vai conseguir prever isso, né? Então a gente tem essa questão de que o algoritmo ele só é treinado com dados do passado, com as informações que o cientista põe. Então, e também o algoritmo era opaco. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo ali por trás na matemática e muitas pessoas confiavam cegamente sem entender o que estava rolando, né? Então isso foi um grande problema na época. E aí gerou toda a crise financeira porque as pessoas começaram, além de cobrar, o algoritmo também de análise de crédito oferecia para pessoas muito pobres juros altíssimos para pegar empréstimos, iam empacotando essas dívidas, iam transacionando no mercado financeiro e o problema é que como que eu me protejo, né? Normalmente os bancos protegem essas transações com títulos de hedge. Então, eu faço uma proteção que às vezes um swap, aí vocês podem pesquisar mais um pouquinho melhor como isso funciona, não sou grande experta no mercado financeiro, mas eles fazem proteções, só que o problema é que nesse caso todos os bancos estavam fazendo proteções entre si, como é o que acontece normalmente, mas como foi uma crise em todo o sistema, quando um banco quebrou, o outro quebrou e eles que estavam segurados entre si, ninguém conseguiu segurar, foi uma crise de mais de R$1 trilhão, baseada, a gente juntou então um algoritmo que era opaco, que ninguém entendia como funcionava, com outras questões do sistema financeiro, de comissão para análise de empresa de análise de risco e grande escala. Então, foi um grande problema na época, né? Então, o filme A Grande Aposta, ele fala muito bem sobre como que se deu isso tudo, né? Ele é um bom exemplo. Mas, então a gente tem todos esses modelos defeituosos que podem dar um grande problema. Nesse caso, foi um problema financeiro na época, né? Então, na época, no livro, a Katia O'Neill, ela não fala só dessa questão. Aí a gente teve um impacto direto na economia, direto em milhares de pessoas que perderam dinheiros e foram prejudicadas, etc. E ela vai dando, ao longo do livro, milhares de exemplos semelhantes. Então, ela fala como, por exemplo, isso é prejudicial na análise de faculdades, por exemplo. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem as Ivy Leagues, que são as melhores faculdades, Harvard, Stanford, Yale, e entre outras. E aí, como que essas faculdades são avaliadas? Então, será que ela é avaliada em como os alunos se deram bem no mercado, se posicionaram no mercado depois de formados,
tem vários inputs, e aí acontece que o resultado disso pode não ser corrigido e você pode propagar, às vezes, em universidades que não são tão boas e elas vão ficando caras, e aí a gente tá falando de uma propensão a fazer investimento de dinheiro, etc., em faculdades que elas às vezes têm nome, mas não de fato são as melhores faculdades para se estudar. Ela traz outras questões, como por exemplo, anúncios predatórios, que é você ser avaliado dentro da publicidade pelo que você clica, ou pelo bairro que você mora, ou qual o seu gênero, qual a sua idade, e aí às vezes fazer sugerir produtos para você de acordo com isso, e como que isso pode ser predatório, levado para um lado muito ruim. Ela fala também sobre análise de predição de segurança. Esse é um tema lá nos Estados Unidos que já está bem avançado. Então, por exemplo, juízes usam algoritmos para ajudar a definir penas de preso. Mas e se esse algoritmo estiver usando a idade do preso, o gênero, a classe social dele, o bairro que ele veio? Como que isso é justo ou não? E aí a grande questão do livro: qual as informações que a gente está usando para fazer análise das pessoas e tomar decisões na vida das pessoas, né? Então, dentro do algoritmo, por exemplo, que está falando sobre a liberdade de alguém, quão justo é a gente usar algumas informações e quão justo não é, né? Então, existem várias questões em relação a essa justiça. E nesse sistema, por exemplo, de como você vai avaliar um preso, a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Como eu falei pra vocês, o algoritmo ele é treinado com base em informações do passado. Então, se eu tô colocando lá, vamos supor, pessoa negra do bairro pobre, culpado, esse fez isso, esse roubou o carro, esse não sei o quê. O meu algoritmo, ele tá treinando com várias pessoas de um nicho, porque, né, pessoas de bairro pobres e pessoas negras estão sendo colocadas como informações mais no sistema do que outras pessoas. Então, matematicamente, pode ser que o algoritmo calcule que quando uma pessoa negra chegar dentro de um sistema carcerário, a reincidência dela seja maior, porque o algoritmo ele está aprendendo de uma forma com viés, porque os inputs que a gente está usando podem ter viés. Isso pode ser um grande problema para as pessoas negras, para as pessoas pobres, né? Ou para qualquer tipo de pessoa em qualquer outra situação. Então, por exemplo, lá atrás, como que hoje os algoritmos de recrutamento, de seleção de empresas, elas podem, por exemplo, usar, e se elas conseguirem usar seus dados médicos, né? Será que é justo você não ser ou ser contratado por causa de alguma deficiência que você tenha? E a mesma coisa para empresas de seguro, né? Que às vezes podem ter seus dados médicos e te dar e colocar um seguro exorbitante para você, né? Ou às vezes porque você é de um bairro pobre, será que ela tá usando seu CEP para te falar seu score de crédito, para te fazer um seguro? Então, a grande questão é essa. Então, tem outras questões no livro que são colocadas como análise de professores que foram demitidos na época lá nos Estados Unidos porque a análise que estava sendo feita sobre eles é ruim. E qual que é uma dessas questões, gente? Por que as informações às vezes podem trazer insights ruins e colocar viés no algoritmo? Principalmente porque, pensa comigo, se eu tô falando, vamos voltar na questão da score de crédito. Se eu quero saber se eu sou um bom pagador ou não, eu poderia ir em cada empresa que eu já fiz compra a minha vida inteira e a pessoa vai falar, pagou, não pagou, pagou, não pagou. Então isso seria uma forma direta de você aferir se você é um bom pagador ou não. Mas para questões mais complexas, como se você é um bom professor ou não, como que eu não tenho como medir isso diretamente? Então eu preciso usar o quê? Proxies, que são estimadores aproximados que vão me dizer se você é um bom professor ou não. Então, no caso dos Estados Unidos, vamos supor que eles estavam julgando se o professor é bom pela média dos alunos. Só que e se o professor ele está alocado numa comunidade pobre que os alunos têm mais dificuldade de aprendizado e por isso a média dele é mais baixa? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Ela cita no livro um caso de uma professora que foi demitida por causa disso, mas a questão, depois descobriram que não era uma questão pessoal dela, ela era uma ótima professora, a comunidade ficou impressionada porque todo mundo gostava muito dela, ela era muito boa, mas mesmo assim o algoritmo demitiu ela porque ele estava usando aproximações erradas. Então, a gente tem toda essa questão de os algoritmos são opacos, eles estão realmente dizendo coisas sobre nós que eles deveriam, mas a gente tem acesso a esse tipo de informação. E o pior, na época de Big Data, tudo está em escala, então isso pode influenciar muito mais diretamente no processo democrático. Aqui no Brasil, inclusive, por exemplo, a gente tinha antes o Serasa 1.0, que era, vamos supor assim, o algoritmo que fazia o cálculo de como que era o seu score de crédito. Ele usava mais ou menos 30% do seu histórico de débitos, de dívidas, para dizer se você era um bom pagador ou não. Então, estava acontecendo de muitas pessoas falarem, mas eu tô com tudo pago, por que meu score tá alto, por que meu juros está altíssimo? Porque esse peso para essa informação específica estava muito grande. E aí, eu acho que eles fizeram uma correção, agora tem o Serasa 2.0, que eles usam basicamente
acho que é 13%, por exemplo, da informação de histórico de dívidas. Então, ela traz principalmente, então qual que é o cuidado que a gente tem que ter em todas essas questões, né? Primeiro, o cientista de dados, ele precisa ser um profissional que tem que ter cuidado com as informações que ele está trabalhando, e todo ser humano tem viés, é muito difícil, então às vezes você não percebe que você está fazendo uma coisa que você não deveria, como por exemplo o efeito halo. A gente tem muitas questões de heurística que afetam o nosso viés, inclusive eu sugiro aquele livro Rápido e Devagar, ele fala bastante, ele dá milhares de exemplos de pesquisa em relação a isso. Então a gente tem essa questão do viés do profissional que está trabalhando com dados, que é comum a qualquer ser humano. A gente tem a questão da opacidade do algoritmo, então os algoritmos eles precisam estar mais claros para as pessoas, para a gente conseguir entender quais são nossos direitos, como isso pode influenciar a nossa vida, né? E principalmente também a regulamentação que precisa ser feita para que a gente não tenha esse problema, para que as pessoas não sejam afetadas, às vezes, por causa do seu gênero, da sua classe social, da cor da sua pele. Então, tudo isso tem que estar muito bem administrado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre, então, as armas de destruição matemática, o algoritmo de destruição em massa e como que isso pode afetar a democratização. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.